A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional completou 20 anos, mas afinal, quais os direitos que ela nos assegura? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Finalzinho do primeiro bloco, deixei uma pergunta no ar. A lei já sofreu mais de 200 alterações. Todas boas ou algumas nem tanto? Não, algumas nem tanto, não é, Verdade, Pablo? sem dúvida. É verdade que ela foi alterada, seja por emenda constitucional, que acabou repercutindo sobre o conteúdo da lei, seja por lei ordinária, que modificou aspectos que ela continha, e alguns decretos que a regulamentaram acabaram detalhando questões que não estavam ainda postas na LDB. Então, não são mudanças no texto da LDB, mas são detalhamentos que os decretos apuseram à lei. Mas eu queria ressaltar, Dani, nesse conjunto de muitas mudanças, duas coisas. Primeiro, que de imediato ela foi mudada, em curtíssimo espaço de tempo. Ela foi sancionada em 20 de dezembro de 1996, e em meados de 97 ela já foi modificada em função da continuidade dessas lutas, de que falávamos há pouco tempo, particularmente em relação à luta entre a bancada religiosa e a bancada que no Congresso defende o princípio da laicidade da escola pública, com o qual eu concordo. Acho que a escola pública não deve professar nenhuma religião. Ao contrário, deve ensinar o respeito à diversidade religiosa, mas ela mesma não deve ser parte, né, de nenhum proselitismo de qualquer natureza religiosa. Aliás, nem religiosa nem partidária. Sim. Enfim, mas entretanto ela foi emendada imediatamente em função da introdução do dispositivo relacionado à oferta de ensino religioso nas escolas públicas, né? Foi a primeira grande polêmica pós-sanção. Isso, mais recentemente, em 2009, teve uma emenda constitucional que acabou repercutindo sobre a LDB de várias formas. Primeiro, como o professor Pablo já mencionou, com a ampliação da escolaridade obrigatória, que até então se estendia dos 6 aos 14 anos e agora vai dos 4 aos 17, pegando parte da educação infantil e toda a faixa etária do ensino médio. Além disso, essa emenda constitucional acabou com uma coisa que era muito ruim para a educação, mas infelizmente voltou agora em 2016. O que é isso? Era um dispositivo chamado Desvinculação das Receitas da União, DRU, não é? Que permitia que o governo federal desvinculasse parte da receita vinculada à educação para usar essa parte desvinculada para qualquer coisa. Ou seja, era perda de orçamento vinculado à educação. Em 2009, essa emenda suprimiu os efeitos da DRU sobre a parcela do orçamento federal vinculado à educação. O que isso quer dizer na prática? O governo federal passou a não poder mais pegar dinheiro da educação para usar contra outra coisa. Só que agora voltou a poder com a emenda constitucional que o Congresso acabou de votar, a emenda 93 de 2016, que de novo reinstala a DRU e permite que o governo federal possa desvincular até 30%. 30% para gastar de outra forma. Então, enfim, são essas idas e vindas que marcam um pouco a tramitação, a lei no LDB no Brasil, nos seus 20 anos, quero dizer. Sim. E dentro disso, gostaria de acrescentar e aí ratificar o fato de que o campo político é um campo de forças. E forças que, em se tratando principalmente de países como o Brasil, tem um histórico de bastante enfrentamento. Então, nesse sentido, em vários momentos, quem estuda a trajetória da LDB vai perceber que ela, em certos casos, ela vai em direção a uma vertente mais progressista, em certos casos ela vai, com alguns dispositivos, em direção a algo que poderíamos dizer, de certo modo, até reacionário. A DRU é um dispositivo nesse sentido. Por quê? Porque ele vai nos remeter a uma situação que estava colocada ainda na LDB anterior, a de 1961, e que é ratificada pela Constituição de 1967, no auge do autoritarismo do governo militar, que desvinculava receitas também. Então, é possível, inclusive, estabelecer um paralelo entre essas duas possibilidades de utilização dos recursos públicos. E aí, eu não tenho como dizer que não há algo que não um ataque aos direitos. A educação é um direito público subjetivo. Na medida em que você tem recursos que são retirados dela, recursos garantidos constitucionalmente, isso é uma afronta, é um ataque a um direito, e um direito muito potente, um direito básico do cidadão. Sim.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com o Plano Nacional de Educação. Perfeito. Essa é uma boa pergunta, Dani, porque nos permite, inclusive, para quem nos assiste, ajudar a estabelecer uma diferença. São duas leis importantes, mas a LDB, como nós temos discutido aqui ao longo do programa, é uma lei que trata da estrutura e do funcionamento da educação nacional. Vários aspectos, nós já vimos aqui. A lei do plano não. A lei do plano ela vale pelas metas que ela estabelece, um horizonte de metas a serem atingidas ao longo de um período, no caso, um período de 10 anos, é um plano decenal. Então, na lei do plano, aliás, o mais importante nem é o texto da lei, né, que é um curto texto, um pouco mais de 10 ou 11 artigos, né, acho. Os anexos. Máximo. São os anexos que contêm são as metas, são 20 metas, e as estratégias que devem ser adotadas para o cumprimento de cada uma das metas. Então, são leis muito distintas, são complementares, mas distintas. Uma dá as bases, os fundamentos e as diretrizes para a organização e o funcionamento do aparelho escolar. A outra diz, olha, onde o Brasil deve chegar daqui a 10 anos na educação infantil, no ensino fundamental, na formação profissional, na pós-graduação, enfim, estabelece metas. Então, são leis bastante diferentes. Entretanto, eu acho que nós vivemos um momento que coloca o Plano Nacional de Educação, esta lei, que é de 2014, sob grave risco. Seja em função desse aspecto que eu mencionei, que o Pablo completou muito bem, a respeito da DRU, nós vamos ter menos orçamento para a educação nacional, menos orçamento. Além disso, com o encolhimento, com a retração da atividade econômica na cadeia do petróleo e com a privatização do pré-sal, com a entrega grosseira desse grande patrimônio do povo brasileiro às petrolíferas internacionais, menos dinheiro que já estava vinculado da economia do petróleo para a educação será destinado. É uma lei federal de 2013 que garantia recursos do pré-sal, dos royalties e do Fundo Social do Petróleo para a educação. Isso vai diminuir. E agora com a emenda 55, que foi votada no Congresso, que congela investimentos sociais por 20 anos. Então todo esse quadro dos últimos 6, 8 meses aponta para uma direção, ao meu ver, temerária. Eu acho que a gente, nessa lógica, nessa linha, nessa toada, Pablo, não vai conseguir cumprir nenhuma das 20 metas do plano. Perfeitamente. Professor. E acrescentando o que o Valdec coloca, todo plano ele é a materialização de um planejamento prévio e algo que se quer alcançar. O Plano Nacional de Educação não é diferente. Ele estabelece 20 metas que expressam, digamos, desejos que o país deveria alcançar. Então ele é voltado para o futuro. Porém, a LDB, na sua relação com o plano, ela é voltada para o presente, para garantir o presente e, de certa maneira, manter a estrutura que vai gerar esse futuro. Quando ela é atingida em duas dimensões que claramente nós conseguimos identificar hoje, na atualidade, uma dimensão que é pedagógica, quando nós temos a reforma do ensino médio, com a MP 746, e uma dimensão que é financeira, representada pela já votada PEC 55, ora, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter o impedimento desse plano em duas esferas importantes para sua materialização. Sabemos, e aí eu gostaria de lembrar as palavras do grande mestre Anísio Teixeira, quando ele diz o seguinte, ora, não existe educação barata, boa educação barata, assim como não existe uma guerra barata. Ou seja, retirar recursos para a educação significa diminuir muito, não somente a expansão que o Brasil havia experimentado, no sentido de garantir escola para todos e etc., como a própria qualidade do ensino se torna prejudicada. Para não dizer, em certos aspectos, eliminada. A desvinculação de recursos é realmente um cenário absolutamente tenebroso projetado sobre a educação, e as reformas pedagógicas que estão vindo de maneira colateral, e que ainda surgirão outras mais adiante, estão em discussão no Congresso, projetam algo que não é nada auspicioso nesses 20 anos de LDB. O que é interessante a gente falar é que quando a gente está discutindo educação, a gente não está discutindo só um aluno dentro de sala de aula, né? A gente está discutindo a nossa convivência
na sociedade. Sim, sim. A gente está discutindo a economia do país. Eu já fiz aqui entrevistas falando dos superdotados, né? Como os superdotados podem contribuir na economia do país. A gente está falando de várias. A gente está falando de criminalidade, né? Eu ouço muitas pessoas falarem: mas a competência pela segurança pública é do Estado. Mas a educação é competência de todos os entes federados, né? E tem a ver com isso. Claro. Não, eu acho muito importante você puxar esse fio, porque nos ajuda a refletir sobre, assim, a concepção de educação, né? Porque a educação, mesmo a educação escolar, não pode ser entendida como uma mera instrução programada, não é? Na escola, os alunos, sobretudo as crianças e os adolescentes, estão lá não apenas para aprender conteúdos das disciplinas clássicas do conhecimento, que são importantes, evidentemente. É o processo de socialização da cultura legada pelas gerações pretéritas. Mas a escola é muito importante também para o processo de socialização, para aperfeiçoar as pessoas, para a convivência humana, para a humanização em última instância, não é? Na escola, é por isso que é muito importante, é um debate que está em voga e merece inclusive um programa, quem sabe, esse debate sobre ideologia de gênero, esse debate sobre escola sem partido, assim, o que está no âmago dessa discussão é o seguinte: qual é o papel da escola? Qual é a concepção de escola? Para que serve a escola? É só para ensinar matemática, português, história, geografia? Não, não é só para isso. A escola é muito mais complexa, sua vocação e sua missão são muito mais complexas. A gente quer humanizar os alunos. A formação do cidadão, a formação pessoa, mais né? do que do cidadão, formação do ser humano. É isso, mas é isso. E aí, como não ensinar na escola o respeito à diversidade? Como não ensinar na escola a tolerância em relação àquilo que é diferente? Só porque é diferente você hostiliza? Só porque é diverso daquilo que você pensa, do que você é, você agride? A escola precisa ensinar as pessoas essas questões da convivência social. Então, assim, é muito importante essa questão, porque não é propriamente um aspecto que esteja detalhado na LDB, mas há princípios que estruturam a LDB que falam sobre isso, sobre a diferença, sobre a diversidade, né? São princípios filosóficos, por assim dizer, que estruturam, que deveriam estruturar, pelo menos, qualquer aparelho escolar numa sociedade democrática. A gente tem um minutinho para terminar o programa, e eu queria terminar assim: o que a gente comemora nesses 20 anos de leis, diretrizes e bases da educação nacional? Ok. Vai lá, Pablo. Tudo bem. Bom, eu gostaria de colocar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, malgrado todos esses retrocessos, ela trouxe alguns avanços importantes. Por exemplo, ainda há pouco discutíamos e colocávamos o fato de que ela reconhece uma escolaridade obrigatória de 4 a 17 anos para a educação básica, isso foi um avanço. Ela vincula receitas a educação, 18% para a União, 25% de transferências, né, receitas resultantes de transferências constitucionais para a educação. Isso foi um ganho importante. 25 para estados e municípios. 25 para estados e municípios, sim, sem dúvida. Foram, então, conquistas importantes. Ela vai dispor, por exemplo, sobre a expansão do ensino médio, que é um grande déficit no país hoje. Há uma necessidade muito grande quanto ao ensino médio. Então, ela traz algumas conquistas importantes. A própria estrutura, lá nos seus princípios, quando ela coloca que a educação ela será voltada para as práticas sociais, para o trabalho, ela dá uma diretriz importante. Mas não poderíamos deixar de destacar no momento que é extremamente ameaçador para essas conquistas sociais que a lei traz. Se você me permite, para antes de concluir, Dani, eu destacaria um aspecto que eu acho interessante na LDB. Claro que ela representa avanços também, evidentemente, né? Mas um aspecto que eu queria destacar é quando ela aponta para a formação de professores, ainda que o seu texto seja um pouco ambíguo, novamente, em relação a esse ponto, mas ela aponta na direção de que é preciso elevar os requisitos de escolaridade para a formação do professor, ou seja, formá-lo em nível superior, formá-lo no ambiente universitário. Então é importante destacar isso. A LDB apontou nessa direção, né, de que o professor no Brasil deve ser formado em níveis cada vez mais elevados. É o que se espera, né? Não só melhorar a formação do professor, como também melhorar, evidentemente, as suas condições objetivas de trabalho no cotidiano, né? Sim. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação no programa. Obrigado. Professor, obrigada pelos esclarecimentos. Voltem sempre. Ok, muito obrigado. Se Deus quiser. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem, às 9h, nós temos encontro marcado. Não vai se atrasar. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima.
ser professora, você pode ensinar mais as crianças, ter aquela responsabilidade de falar, de ensinar, ver as crianças aprendendo. Eu queria, sinceramente, ter uma varinha de condão, assim. Você deseja aquela coisa, balança a varinha e aparece na hora para você. Isso seria muito legal, o mundo seria maravilhoso.